como sistema de numeração hexadecimal. O sistema de numeração hexadecimal é um conjunto matemático onde temos 16 elementos, ou seja, temos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e as letras A, B, C, D até o F, como já foi dito. Então, da mesma forma que no sistema binário, no sistema binário, a gente faz a conversão do sistema hexadecimal para o sistema decimal através de uma sequência de multiplicações pela base do sistema de unidades, que é 16. Ou seja, se a gente pegar um número, por exemplo, esse número aqui, esse número hexadecimal, e quiser saber quanto ele vale no sistema decimal, o primeiro passo que eu vou fazer é indicar qual é o peso de cada um desses dígitos, ou seja, esse dígito mais à direita, ele possui o peso 0, e aí eu sigo 1, 2, 3. Pronto. Eu tenho o peso definido de cada um desses dígitos. Então, o próximo passo vai ser pegar o dígito, que é o dígito 1, esse primeiro, multiplicar pela base do sistema de unidades, que no caso do hexadecimal é a base 16, certo? E elevado ao peso desse dígito. Então, o peso do dígito 1 é 0. Então, 1 vezes 16 elevado a 0. 16 elevado a 0 é 0. Então, 1 vezes 0, 16 elevado a 0 dá 1. Está errado isso aqui. 1. 1 vezes 1 é 1. O próximo dígito é a letra B. Bem, poxa, B, como é que eu vou converter B para B em decimal? Quanto é que vale? Ah, se eu for contar aqui em decimal, o que é que eu tenho? 0, 1, 2, até 9, tá tudo igualzinho decimal. A partir daqui eu tenho, se eu continuar contando em decimal, eu tenho 10, 11, 12, 13, opa, ficou feinho esse 13, 14 e o 15. Certo? Então, B equivale ao decimal 11. Então, eu vou representar aqui 11 vezes 16 elevado ao peso desse dígito. Qual é o peso desse dígito? É 1. Então, 16 elevado a 1 dá 16. Está aqui. 11 vezes 16, 176. O próximo dígito é a letra A. A em decimal corresponde ao número 10. Então, tenho 10 vezes 16 elevado ao peso desse dígito, que é 2. Então, 10 vezes 16 elevado a 2 dá 256. 10 vezes 256, 2.560. E, por fim, o 8, dígito 8, vezes a base do sistema de unidades, que é 16, elevado ao peso desse dígito, que é 3. Então, 8 vezes 16 elevado a 3. 16 elevado a 3 dá 4.096. 8 vezes 4.096 dá 32.768. Somando todos esses números, eu tenho 35.505. Ou seja, o número hexadecimal 8AB1 corresponde ao número decimal 35.505. Certo? Da mesma forma que no sistema binário, se eu quisesse fazer a conversão inversa, ou seja, a conversão de um número hexadecimal para um número decimal, eu iria pegar esse número aqui, efetuar uma sequência de divisões pela base do sistema de unidades, que é 16, e tomar como resultado o resto dessas operações. Certo? Por outro lado, se eu quiser converter um número hexadecimal para um número binário, para isso a gente volta lá para a tabelinha de contagem binária, decimal e hexadecimal. Então, voltando para essa tabela e analisando a relação entre um número decimal e número binário e um número hexadecimal, eu vou olhar simplesmente esses 4 bits aqui. Vamos sempre analisar esses 4 bits. Até aqui. Então, eu tenho 0, 0, 0, 0 em binário e eu tenho 0 em hexadecimal. 0, 0, 0, 1 em binário e eu tenho 1 em hexadecimal. 0, 0, 1, 0, eu tenho 2 em hexadecimal. Isso aqui, convertendo esse número, esses 4 dígitos aqui, para decimal, eu tenho 2, certinho, igualzinho. Então, continuando. 0, 0, 1, 1, eu tenho
corresponde ao decimal 3, eu tenho 3 em hexadecimal. Vou dar um salto aqui, para isso aqui. 0111 corresponde ao decimal 7. Eu tenho 7 novamente em hexadecimal. Vou dar mais um salto aqui. 1001, eu tenho 9 em decimal, eu também tenho 9 em hexadecimal. Vou dar um salto maior ainda, eu venho para cá. 1111, eu tenho 15 em decimal. Eu sei que 15 corresponde à letra F em hexadecimal, e eu tenho um F aqui. Aí, continuo para o próximo dígito binário, e eu volto para o 0000, olhando simplesmente esses 4 dígitos à esquerda. Bem, 0000 é 0 em decimal, e eu tenho um 0 em hexadecimal aqui. E olhando à direita aqui, eu não completei os zeros à esquerda aqui, mas eu poderia completar, porque eles não fariam nenhuma diferença. 0 e 0. Então, eu teria mais 4 dígitos binários, e aqui eu tenho o número 1, e aqui eu tenho o número decimal 0. E da mesma forma eu tenho o número 1 e eu tenho o número 0 em hexadecimal. Ou seja, o conjunto de 4 dígitos binários corresponde a um dígito hexadecimal, certo? Então é como se eu pensasse que representar um número binário em hexadecimal é representar um número de uma forma mais compacta. É muito mais fácil eu passar a informação 0 do que 01110, certo? Então a representação hexadecimal é uma forma compacta da representação binária e a gente vai usar muito isso. Sempre que a gente quiser se referir a um número digamos um número qualquer, daqui a pouco a gente vai abstrair isso aí, é um número, simplesmente um número. Ele pode estar representado em decimal, binário ou hexadecimal, mas continua sendo apenas um número. Sempre que a gente quiser representar um número e não precisarmos nos referir especificamente ao estado de cada um dos bits desse número, a gente vai preferir utilizar ou hexadecimal ou decimal. Mas quando a gente começar a programar em assembly, vai ficar mais claro isso aí, porque a representação hexadecimal se torna mais compacta, o código fica mais simples, certo? Mas voltando ao hexadecimal, desculpa, a representação hexadecimal, eu tenho cada dígito hexadecimal cada dígito hexadecimal corresponde a 4 dígitos binários, certo? Um outro sistema de numeração é o sistema octal, como já foi dito. É um sistema de base 8. O conceito é similar ao do hexadecimal, onde cada dígito octal corresponde a 3 dígitos binários, ou seja, se eu tiver o número 160 em octal e quiser representar esse número em binário, eu vou pegar 0 e representar em binário com 3 dígitos, ou seja, 0, 0, 0. 6 eu vou representar em binário com 3 dígitos, 1, 1, 0. E 1 eu vou representar em binário com 3 dígitos, ou seja, 0, 0, 1. A operação inversa segue o mesmo conceito. Eu pego um número binário, agrupo eles da direita para a esquerda a cada 3 dígitos e converto. Ou seja, 0, 1, 0, 1. É 5 em octal. 0, 1, 0 é 2 em octal. 1, 1, 0 é 6 em octal e 0, 0, 1 é 1 em octal, certo? Se eu quiser fazer a conversão de octal para decimal, da mesma forma que a conversão binária e a conversão hexadecimal, eu vou pegar cada dígito octal, representar um peso para cada um desses dígitos, ou seja, começando da direita para a esquerda, 0, 1, aqui um ficou torto, 2, e vou pegar cada um desses dígitos, ou seja, pegar o dígito 3, multiplicar pela base do sistema de unidades, que é 8, elevado ao peso desse dígito, que é 0. Então, 3 vezes 8 elevado a 0, somar com o resultado do próximo dígito, 4. 4 vezes a base do sistema de unidades, que é 8, elevado ao peso desse dígito, que é 1. E o próximo, 1 vezes a base do sistema de unidades, que é 8, elevado ao peso desse dígito, que é 2.
o resultado dessa sequência da soma dessa sequência de multiplicações vai ser 8 elevado ao quadrado dá 64 vezes 1, 64, está aqui. 8 elevado a 1 é 32, vezes 4, ou desculpa, 8 elevado a 1 dá 8, vezes 4, 32, está aqui representado. 8 elevado a 0 dá 1, vezes 3, 3, está aqui. Então, somando 64 mais 32 mais 3 é 99, e assim eu fiz a conversão de octal para decimal. Bem, se eu quiser converter de decimal para octal, na mesma maneira eu vou fazer uma sequência de divisões pela base do meu sistema de unidades, que é 8. Então, tomando o número decimal 634 e tentando convertê-lo para octal, 634 em decimal para octal, eu vou pegar o número 634, divido por 8, o resultado dessa divisão é 74, resto 2, eu anoto esse resto, pois ele é o meu resultado final. Pego 78, divido por 8 novamente, o resultado é 9, e tenho como resto 7, o 7 é que é importante para mim. Pego 8, divido por 8, ou 9, divido por 8, dá 1, como resto 1. Então anoto esse 1 aqui também, e o meu número eu vou escrever de baixo para cima, o meu número octal. Então, 634 na base 10 convertido para um número octal é o mesmo que 1172, ou seja, 1172 na base 8. E assim eu converto o número de octal, de decimal para octal. Bem, existem outros sistemas de representação, que são sistemas que a gente vai chamar de sistemas de codificação. Um desses sistemas de codificação é o sistema BCD, ou Binary Coded Decimal. É uma forma de codificar um número decimal através de um número binário. É um pouco similar ao que a gente faz para converter um número hexadecimal para um número binário. O que a gente vai fazer é pegar cada dígito desse número decimal, isso aqui é um número decimal, é 193, e vou escrever esse número como um número binário, onde cada dígito corresponde ao seu número binário com 4 bits, ou seja, 1, vou começar pelo 3 aqui, vou escrever 3 em binário com 4 dígitos, ou seja, 3 é igual a 0011, depois pego 9 e também represento em binário com 4 dígitos, que é 1001, e por fim o número 1, que eu represento como sendo 0001. Desculpa, 0001. E assim eu tenho um número codificado em BCD, o número 193 codificado em BCD. Ou seja, a gente pode então criar uma tabelinha de conversão de decimal para BCD, onde eu tenho cada número decimal, 0 em BCD é 0000, 1 em BCD é 0001, 2 em BCD é 0010, 3 em BCD é 0011, 4 em BCD é 0100, 5 0101, 6 0110, 7 0111, 8 1000, e por fim 9 é 1001, certo? Essa é uma forma de codificação muito utilizada para representação de números em display de 7 segmentos, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante, daqui a 2 slides. Bem, uma outra forma de codificação é a codificação ASCII, que é uma forma utilizada... Ah, sim, só faltou um detalhe. Bem, essa codificação aqui foi utilizada nos primeiros sistemas de telefonia, certo? Era uma forma de pegar um número de telefone e armazenar numa memória utilizando pouco espaço de memória, certo? Então, eu precisava apenas de 4 bits para armazenar cada dígito do telefone, certo? Bem, quando surgiram as primeiras máquinas de datilografia digital, surgiu a necessidade de, lógico, um sistema digital ele só armazena números binários. Bem, um número binário eu posso converter para decimal, mas uma letra eu preciso criar uma tabela de conversão das letras para um sistema que eu possa armazenar na memória do computador. Afinal, na memória do computador eu só consigo armazenar bits. E esses bits podem representar números decimais.
mas eu preciso associar esses números decimais a letras. Então, essa tabela de conversão entre números e símbolos, vamos ser mais geral, chamar de símbolos, é chamada tabela ASCII, certo? Essa tabela corresponde, ou melhor, essa tabela associa uma série de símbolos utilizados em sistemas computacionais a números. Por exemplo, o número, ou melhor, o símbolo 0, vamos chamar de símbolo efetivamente 0, corresponde ao código ASCII 48. Então, o 0 está aqui representado pelo código ASCII 48. Certo? Então, imaginando que você quer salvar o símbolo 0 na memória, ele vai ser salvo como número binário 48. Mas eu também tenho letras. A letra A maiúscula, ela corresponde ao código ASCII 65. A letra A minúsculo corresponde ao código ASCII 97. E assim por diante. Eu tenho uma tabela de correlação entre símbolos, sendo eles números e letras e outras coisas, acentos e assim por diante, a números. Esses, na verdade, quando eu salvo na memória do computador, eu não salvo a letra A, eu salvo o código 65 se for um A maiúsculo e 97 se for um A minúsculo. Certo? Um último sistema de codificação é o chamado display de 7 segmentos, certo? Ou codificação por 7 segmentos. Certo? Ele é muito utilizado nesse tipo de display aqui, que são muito comuns, são um display bastante simples, onde nesse display cada segmento dele corresponde a um bit. Por isso é chamado de 7 segmentos, porque ele tem 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos. Certo? Cada segmento desse é representado por um dígito, ou seja, tem um dígito A, tá aqui, B, C, D, E, F, G. E a gente pode pegar um código de entrada, por exemplo, um número de entrada, por exemplo, o número 0, para representar o número 0, ou o BCD 0000. Eu preciso fornecer esse display a codificação 1, 1, 1, 1, 1, 1 e 0, certo? É o mesmo que dizer, o LED, porque na verdade são LEDs, cada segmento desse é um LED. O LED A vai estar apagado para escrever o número, para escrever o número 0. O LED A vai estar aceso. Para escrever o 0 eu vou ter o LED A aceso, o LED B aceso, o LED C aceso, o LED D aceso, o LED E aceso e o LED F aceso. E assim eu tenho o símbolo 0 expresso no display, certo? Se eu quiser escrever o código 4. Então, se eu quiser exibir no display o número 4, eu vou ter que acender o segmento F, ou melhor, vamos começar do início, né? O segmento B, o segmento C, o segmento F e o segmento G. E assim a gente tem um código 4. Então, eu vou ter o número 4, eu vou ter A igual a 0, B igual a 1, C igual a 1, D igual a 0, E igual a 0, F igual a 1 e G igual a 1. E assim a gente vai exibir no display o código 4. Por hoje é só, pessoal. Vejo vocês na próxima aula.